Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, ou seja, ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Somente até aqui. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nós lemos a sua palavra e entendemos, ó Pai. O nosso coração rebelde pula, mas só por rebeldia. Mas a tua palavra é clara. Conseguimos compreender. Mas sabemos que isso só acontece pela manifestação do teu Espírito Santo. Então clamamos nesse momento que o Espírito Santo opere na vida de cada irmão, em especial em nossa audição, para que consigamos compreender o que está escrito. Mas que a compreensão que a compreensão da palavra não gere revolta ou rebelião ou desobediência, mas que a compreensão da tua palavra venha gerar transformação em nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se teve um servo de Deus que conheceu o sofrimento em sua carne, de forma quase que total, esse servo de Deus foi o apóstolo Paulo. O ministério de Paulo foi regado a sofrimento, a tribulação, a angústia, a perseguição e a espada. Mas no final de sua terceira viagem missionária, o ministério de Paulo vai tomando contornos de mais apreensão, digamos assim. Finalizando sua terceira viagem missionária, Paulo sentiu o ardente desejo de voltar até Jerusalém. Paulo não era bem visto em Jerusalém. Entre os judeus havia aqueles que queriam matar Paulo, no mínimo prendê-lo.
Paulo saiu de Jerusalém com a incumbência de perseguir e prender os discípulos de Jesus, mas no meio do caminho ele não apenas teve um encontro com Cristo e converteu-se, como ele também tornou-se um discípulo de Jesus. E aquele homem que saiu de Jerusalém como emissário dos judeus para acabar com o cristianismo, tornou-se o maior missionário do cristianismo em seus dias. Por isso a raiva, por isso a perseguição e o ódio. Paulo sabia que o que esperava por ele em Jerusalém era sofrimento. Ainda assim, ele estava resoluto em voltar para Jerusalém. A terceira viagem missionária de Paulo não saiu da igreja de Antioquia, onde ele era membro, e voltou para a igreja de Antioquia, como as outras viagens. Ele saiu de sua igreja local, mas foi finalizar em Jerusalém. Todo mundo sabia que aquela não era uma boa ideia aos olhos humanos. Um profeta se levantou ao encontro de Paulo e mostrou a Paulo o que aconteceria com ele caso ele fosse a Jerusalém. E ainda assim Paulo estava resoluto. O tom de tristeza com a possibilidade de prisão e morte de Paulo fica evidente na forma emocionada que Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso quando ele passou pela cidade de Mileto. Atos capítulo 20 narra essa história. Paulo, retornando de sua última viagem, não pôde passar em Éfeso. Éfeso, cidade que ele passou o maior período do seu ministério. Em Éfeso foi onde ele plantou uma igreja saudável e vigorosa lá em Éfeso. Foi em Éfeso que ele abriu o primeiro seminário teológico. O texto de Atos diz que por 2 anos, Paulo alugou um espaço para que diariamente ele ensinasse as Escrituras. Havia um carinho especial com a igreja de Éfeso, ao ponto de Paulo mandar chamar os presbíteros. Talvez não dava para chamar a igreja inteira, mas chamou a liderança, os presbíteros, e houve uma despedida emocionada na cidade de Mileto. Depois disso, em Atos 21, narra que a comitiva de Paulo, passando pela cidade de Tiro, onde também houve uma despedida emocionada, e depois na cidade de Cesareia, onde ele encontrou o evangelista Filipe. Filipe tinha saído de Jerusalém para pregar o evangelho também, e se estabeleceu em Cesareia, fincou morada em Cesareia, criou sua família e seu ministério ali. Paulo reencontrou o evangelista Filipe, onde a despedida foi também ao tom de muita tristeza, porque todos eles sabiam que só voltariam a ver a face do apóstolo na eternidade. Eles sabiam disso. E o medo dos irmãos se concretizou. Quando Paulo chegou em Jerusalém, começou a pregar no templo, na sinagoga, e depois de uma breve confusão, ele foi preso. Ele foi preso sem motivo nenhum. As acusações eram quase que nenhuma. Tumulto, talvez. Acusavam Paulo de profanar o templo, de se insurgir contra a lei, mas era mentira. Mas Paulo não teve direito a um julgamento digno por mais de 2 anos. E quando enfim resolveram julgá-lo, ele apelou, por ter cidadania romana, ele apelou para ser julgado por César, em Roma. Uma garantia dada somente a quem tivesse a cidadania romana. Era uma garantia de que em Roma, possivelmente, ele teria um julgamento mais justo. Porque lá em Jerusalém, a única coisa que queriam era matá-lo. Ele vai para Roma, então, em uma viagem dificílima. Uma viagem que já era difícil, mas essa foi mais complicada ainda. Enfrentaram um rigoroso inverno, tempestades e ventos muito fortes, e por fim, um tufão deixou o navio desgovernado por mais de 15 dias, solto na foragem do mar, como o próprio Paulo fala mais tarde. E depois de 15 dias, o navio foi destruído. E eles naufragaram, chegando agarrados em destroços de navio na ilha de Malta, onde eles passaram mais 3 meses. Onde Paulo foi picado por uma cobra venenosa e não morreu.
e aguardar um novo navio para enfim chegar em Roma e Paulo ter agora o sossego de ficar em uma prisão romana. Do dia que Paulo foi preso em Jerusalém até a prisão em Roma, se passaram 3 ou 4 anos de muita dor e de muito sofrimento, sobretudo durante a viagem. Em Roma, Paulo teve que alugar uma casa para ficar em prisão domiciliar, mas não era algo fácil, principalmente considerando um missionário que queria era pregar pelo mundo. Paulo ficou em prisão domiciliar e, segundo a tradição, com cordas, com correntes, amarradas a um guarda de confiança do imperador. Uma corrente que poderia ter no máximo 1 metro de comprimento. Muitos acham que tinha apenas meio metro de comprimento. Amarrada a um guarda, 24 horas por dia. Era essa a situação do apóstolo, depois que enfrentou tudo o que ele enfrentou. Foi nesse período de aprisionamento que Paulo escreveu as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon e a carta que nós iniciamos hoje, a carta aos Efésios, ou as famosas cartas da prisão. Paulo estava aprisionado quando escreveu essa carta. E quando ele escreve a carta aos Efésios, provavelmente foi um trabalho em que ele doou mais do seu coração, dado o amor, o afeto, a ligação que ele tinha com essa igreja. Paulo tinha uma afeição diferente com essa igreja. E era uma igreja aparentemente saudável, até o momento que Paulo escreveu essa carta, ou nos dias que Paulo escreveu essa carta. Normalmente, Paulo escreveu cartas às igrejas para resolver problemas das igrejas. As igrejas tinham muitos problemas. Aí chegava o conhecimento do apóstolo, e quando ele não podia ir, ele escrevia uma carta solucionando, resolvendo questões de cunho prático, de cunho teológico, de moralidade ou de imoralidade, mas não é esse o caso da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, aparentemente não havia problema nenhum na igreja a ser resolvido. Então Paulo se dedica a escrever uma carta puramente doutrinária, lembrando aos irmãos da cidade de Éfeso as principais doutrinas de nossa fé, deixadas por Cristo Jesus. Então a carta aos Efésios não está aqui para resolver problemas, questões. Não, está para ensinar doutrina. E a segunda parte da carta vai nos ensinar a ter uma vida piedosa, debaixo das doutrinas que aprendemos. Essa é a carta que inicia hoje. Mantenha sua Bíblia aberta, ou vamos acompanhar a leitura agora na exposição. Depois de uma rápida saudação, que é o que acontece nos primeiros versículos, Paulo escreveu, irmãos, um dos trechos mais bonitos das Sagradas Escrituras. Trecho esse que a gente sabe de cor, pelo menos o início, né? Ele tem nos abençoado, bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um trecho lindo que ele começa aqui, em especial do versículo 3 ao versículo 14. Do versículo 3 ao versículo 14, o que encontramos, queridos, é uma imersão na doutrina da salvação, da forma que a Bíblia diz. O apóstolo fornece detalhes preciosos sobre a obra da salvação. Porém, o mais importante nesse trecho da carta é que Paulo detalhou a ação de cada pessoa da Trindade na obra da nossa salvação. Com a leitura que nós fizemos, uma leitura mais dinâmica, não deu para a gente observar isso. Mas olhando de forma cuidadosa, é isso que nós iremos fazer hoje. Nós iremos perceber como que a salvação é uma obra da Trindade Santa. Como foi a Trindade que trabalhou para que nós fôssemos salvos. E Paulo vai especificar, detalhar a ação de cada pessoa da Trindade na obra da redenção da igreja. Como que o Deus Pai agiu na nossa redenção. Como que o Deus Filho trabalhou na nossa salvação. E como que o Deus Espírito Santo também contribuiu ou trabalhou para a nossa salvação.
É isso que está descrito aqui, do versículo 13 ao 14. E é isso que iremos ver. Como que a Trindade Santa trabalhou junta, como que as três pessoas da Trindade trabalharam juntos para transformar pecadores mortos, pecadores terríveis homens, terríveis mulheres, irremediavelmente mortos em seus pecados, em uma igreja santa e viva e que vai morar com o Senhor na eternidade. Como que eles trabalharam? É isso que iremos ver hoje. Em primeiro lugar, o apóstolo descreve a obra de Deus Pai na salvação de pecadores. A obra de Deus em favor da igreja é tão maravilhosa, irmãos, que Paulo primeiramente faz uma pausa para louvar o Senhor. O versículo 3 inicia com o apóstolo escrevendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, cheio de bênçãos é o Deus Pai, é que Paulo está dizendo. Louvado seja o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de detalhar qual foi a obra de Deus, Paulo começa com essa palavra de louvor. O grande detalhe aqui, irmãos, é que Paulo louvou a Deus não pelo que Deus poderia fazer em favor da igreja. Paulo não louvou ao Senhor pelo que Deus faria ou teria feito em alguma circunstância em favor da igreja. Paulo não louvou a Deus pelo que Deus fará em louvor da igreja. Mas Paulo chamou Deus de bendito pelo que Deus já fez. Por tudo que Deus já fez em favor de pecadores, em favor da igreja. Todos os verbos que Paulo vai utilizar daqui para frente já estavam no passado, nos dias de Paulo. Todos os verbos, todas as ações descritas por Paulo já estavam no passado, nos dias de Paulo. Paulo destacou a grande ação de Deus que já tinha sido realizada quando ele escreveu essa carta. O versículo 3 completo diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já tem nos abençoado. Já é algo que Deus iniciou a fazer, um processo que o Senhor já deu início e permanece fazendo em nossa vida. Paulo não diz que Deus iria nos abençoar no futuro. Paulo não diz que Deus nos abençoava no passado. Paulo diz que Deus nos abençoa. Ele já tem derramado bênçãos sobre a vida de sua igreja. Ou seja, a igreja do Senhor já foi alcançada pelas bênçãos de Deus. Sendo, irmãos, que quando Paulo disse que Deus já tinha alcançado-nos com bênçãos, ele não estava se referindo a carro, a casa, a emprego, a relacionamento. Na nossa cabeça, bênção é isso, né? Se eu chamar algum irmão aqui para falar, irmão, conta a bênção, o que você vai contar para mim? Pastor, eu tinha 2 carros e agora eu tenho 4. Eu tinha uma casa e agora eu tenho 5. Eu tinha um marido e agora tenho um só, graças a Deus. Ou em alguns casos é bênção quando ele empacota. Eu tinha um marido e agora não tenho nenhum, graças a Deus, foi embora. Deus o levou. Nossas bênçãos, na nossa visão de bênção, ou na nossa mente, bênçãos estão sempre ligadas a questões humanas, materiais, e pode ser verdade. O Senhor também nos abençoa com bênçãos humanas, materiais, irmãos. O Senhor é aquele que pode nos encher de bênçãos, abrir as comportas do céu e nos encher de riquezas. Nós sabemos disso. O nosso carro, a casa, o emprego, o relacionamento são bênçãos de Deus, sim. Sabemos disso. Mas não eram a essas bênçãos que Paulo estava se referindo. Paulo especificou que as bênçãos que o Senhor estava derramando sobre sua igreja eram bênçãos espirituais. Espirituais. E ele cita pelo menos 3 dessas bênçãos espirituais. Paulo vai citar falando da obra de Deus Pai somente. Estamos falando somente de Deus Pai. Paulo vai citar 3 obras de Deus Pai,
3 bênçãos do Deus Pai em nosso favor. Em primeiro lugar, Deus Pai nos escolheu. A primeira bênção qual é? É a escolha de Deus. A escolha de Deus Pai foi a primeira bênção destacada por Paulo. Olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O que isso significa, irmãos? Significa que o mundo ainda não existia quando Deus elegeu dentre a multidão dos homens os seus filhos. Ainda nem existia mundo. O mundo ainda não existia quando Deus escolheu os seus filhos da multidão dos homens perdidos e mortos em pecado. Deus, por sua infinita misericórdia, Ele escolheu aqueles que iriam o servir e iriam o adorar. E Paulo disse que essa escolha de Deus foi feita antes da história, justamente para que ninguém pensasse que foi por mérito próprio. Antes da história, antes que qualquer um de nós pudéssemos fazer alguma coisa contra ou a favor de nossa salvação, Ele escolheu seus filhos. Antes da fundação do mundo. Não foi por méritos humanos, mas também não foi pela presciência de Deus. Deus, ele fez sua escolha, e escolha e eleição é a mesma coisa. Escolher é eleger, correto? O Senhor fez sua eleição, sua escolha, não por sua presciência. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque há alguns irmãos piedosos, sinceros, porém equivocados, que acreditam que Deus escolheu aqueles que Ele viu no futuro que iriam escolher. Nem sentido faz isso. Não é escolha. Não é isso que a Bíblia diz. Em momento nenhum a Bíblia fala que o Senhor usou de sua presciência para fazer sua eleição, para fazer sua escolha. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse história, antes que qualquer um de nós pudesse contribuir ou prejudicar a nossa história, o nosso santo Deus, Ele fez a sua escolha. Ele escolheu os seus. Observe, irmãos, a ordem dos acontecimentos descrito por Paulo. Não está escrito que Deus escolheu os santos e irrepreensíveis. Não é isso. Não está escrito que Deus escolheu aqueles que já eram santos e que já eram irrepreensíveis, ou que ele já sabia que seria santo e irrepreensível. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que Deus escolheu primeiro pecadores para fazer de pecadores santos e irrepreensíveis. É essa a sequência dos acontecimentos. Os escolhidos tornar-se-iam santos e não ao contrário. Santos e irrepreensíveis não significa que são perfeitos. Não está dizendo que os escolhidos seriam perfeitos ainda aqui nesse mundo. Está dizendo que os escolhidos não seriam mais escravos do pecado. Não viveriam um tipo de vida que causaria escândalo a essa sociedade. É isso que o texto está dizendo. Mas há uma segunda bênção. Uma segunda ação de Deus na nossa salvação, descrita por Paulo, que é a predestinação. Olha o versículo 4. Olha para mim aqui. Quem fez, o nosso querido irmão do passado, que fez a divisão entre versículos e capítulos, cometeu alguns equívocos, né? Dentre eles, foi a divisão do versículo 4 e versículo 5. Porque o correto seria o finalzinho do versículo 4, está no versículo 5. Bota o versículo 4 aqui, para mim. E em amor,
Última frase do versículo 4. Perante ele e em amor. Esse em amor já faz parte do versículo 5. O que ficaria assim, ó. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a segunda bênção espiritual, destacada por Paulo aqui em Efésios capítulo 1, a segunda ação de Deus na nossa salvação foi a predestinação. Se a doutrina da eleição causa divergência, imagina a doutrina da predestinação. Primeiro vamos entender a diferença entre eleição e predestinação, entre escolha e predestinação, mas as duas são ações de Deus em nosso favor. Irmãos, escolher ou eleger significa separar. O Deus Pai nos elegeu quando Ele nos separou da multidão dos homens da história. Enquanto que predestinar é dar um rumo, é dar um destino, é definir o destino. Estão entendendo? Eleger, escolher, eleição é escolha. Você separa um povo do meio do grande povo, isso é escolha. Agora, predestinação é você definir o destino desses que você separou. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Então, primeiro Deus escolheu e depois ele deu um destino aos escolhidos. Ou predestinou os escolhidos. Da multidão dos seres humanos mortos em pecados e condenados ao juízo, Deus Pai, por divina misericórdia, escolheu alguns, livrando-os da condenação. Isso é eleição, é separar os escolhidos. Agora, predestinação é dar um destino aos escolhidos, é definir o futuro daqueles que ele escolheu. Há injustiça da parte de Deus? A Bíblia diz que não. Pelo contrário, olha para mim. A eleição, a predestinação é um ato de amor, é um ato de misericórdia. Porque a multidão dos homens, sem exceção, caminhavam para o inferno. Ele é misericordioso demais. Ele é amoroso demais. Quando resolveu escolher da multidão merecedora do inferno, uns para a salvação. É o que a Bíblia diz. E qual foi o destino? Deus predestinou esses escolhidos para quê? Qual foi a predestinação que Deus fez aos escolhidos? A resposta é, para Ele mesmo. Deus predestinou os escolhidos para si, para lhe pertencer. O texto que nós lemos diz que ele nos predestinou para ele, versículo 5, nos predestinou para ele. Os eleitos passam a ser propriedade de Deus. Deus, vamos recapitular, viu a multidão de pecadores que mereciam o inferno, mas escolheu alguns para ele mesmo. Isso é predestinação. Mas como isso é possível? Como que homens pecadores podem passar a pertencer ao Deus que é todo santidade? Sabe qual é a nossa dificuldade em entender a doutrina da predestinação? É a dificuldade que nós temos de entender a doutrina da queda. Quem compreende as consequências do pecado do Éden, chega à conclusão de que é impossível ao homem se salvar. O pecado não apenas nos deixou feinhos, o pecado transformou os homens em monstros, aplacados pela graça de Deus. A monstruosidade da humanidade só não aflora completamente porque é aplacada pela graça comum de Deus. Mas o pecado nos tornou completamente incapazes de nos voltar para o Senhor. Então, se não fosse um ato de benevolência de Deus ao nosso favor, jamais nos voltaríamos para Ele, jamais. Sequer lembraríamos que Ele existe. Então, como pode homens tão pecadores passarem a pertencer a um Deus tão santo? O texto responde que o Senhor usou para conosco um processo de adoção. Adoção. O versículo 5. Nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos. Para adoção. Como somos filhos de Deus? Como? Porque fomos adotados por Ele. Não, olha aqui, isso aqui é sério. Não éramos filhos de Deus. Éramos criaturas de Deus. Mas Ele nos adotou, fazendo-nos seus filhos. A implicação mais séria dessa verdade é que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são somente aqueles que foram adotados por Ele. A grande pergunta que sempre surge nesse ponto é: por que Deus fez isso? Por que Deus fez assim? Deus não poderia ter feito de outra forma? Por que exatamente Ele escolheu fazer dessa forma? E o texto responde: Ele fez assim porque Ele quis. Essa é a resposta. Versículo 5 completo: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo a sua boa vontade, segundo a aprovação de sua vontade. Então, por que então que Deus agiu assim? A resposta é essa: porque assim Ele desejou, assim Ele quis. Como dizem os teólogos reformados, foi a livre vontade de um Deus soberano executar as coisas da forma que foram executadas. Respondendo essa pergunta, o apóstolo Paulo aos Romanos, vai perguntar o seguinte: quem é o barro para perguntar ao olheiro o porquê que ele foi criado? Pode? Paulo, falando aos Romanos, disse, com todas as letras: não entende quem não quer, que Deus criou uns vasos para honra e uns vasos para desonra. Aí ele pergunta: quem é você? Quem é o barro? Para perguntar ao olheiro, por que me criou assim? Então a resposta, irmãos: o plano de Deus aconteceu dessa forma porque Ele quis. Que assim foi da sua vontade. O conselho da sua vontade decidiu dessa forma. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Resumindo, até aqui, a eleição e a predestinação é para que sejamos filhos de Deus. Sem a eleição e sem a predestinação, ninguém é filho de Deus. E Ele fez assim porque Ele quis. Mas essa é somente a participação do Deus Pai na obra da salvação. Podíamos parar por aqui, já seríamos bem edificados, não é verdade? O que Deus Pai fez? Elegeu e predestinou. Aleluia. Aleluia. Depois de falar sobre a ação do Deus Pai, ou as bênçãos vindas do Deus Pai, Paulo passa a falar sobre a obra do Deus Filho. Paulo apresenta o Deus Filho aqui como o amado. Percebeu isso? Olha o versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é amado aqui? Não sou eu nem é você, apesar de sermos amados do Pai. Mas Paulo não estava falando da gente. Jesus é o amado do Pai. O Filho do Deus Pai, o amor pleno e completo e perfeito. Aprendemos com isso que não havia necessidades em Deus para Ele criar os homens, como teólogos liberais e coaches evangélicos costumam afirmar. O teólogo liberal, o coach cristão vai afirmar o seguinte, porque Deus estava muito cansado na eternidade e Ele sentiu falta de um ser para se relacionar com Ele com liberdade. Os anjos não tinham liberdade, então Ele sentiu falta, aí por isso Ele criou os homens. Rapaz, em Deus nunca houve nenhuma carência. Deus é plenamente suprido, em especial pelo Filho e pelo Espírito Santo.
a harmonia da Trindade Santa, o prazer que uma pessoa da Trindade tem com a outra é suficiente e lhes bastam uma a outra. Não há necessidade. Deus não é igual a gente que tem carências afetivas, que precisamos nos rodear de pessoas falando bem da gente. Esse não é Deus verdadeiro. Esse é o Deus falso, Deus fraco, criado pela teologia liberal e pelo movimento moderno de cristianismo. Um Deus cheio de necessidades. Um Deus cheio de carências. Quando o apóstolo Paulo chama o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, de amado, era justamente para que tivéssemos a certeza de que Deus não estava carente de afeto, de amor lá no céu. Ele era completo em Cristo. Como o Espírito é completo em Cristo. Como os dois se completam no Pai. Como Jesus se completa no Pai e no Espírito. Uma completa perfeição. Aqui no versículo 6, Paulo afirmou que a salvação foi concedida aos eleitos gratuitamente através do amado. Paulo então passou a citar as bênçãos que a igreja recebe de Deus através do amado. A participação de Jesus nessa obra de salvação. Segundo o apóstolo, a obra do Deus Filho na salvação é a redenção de pecadores. É a redenção. Olha o versículo 7. No qual quem? No amado, em Jesus. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua glória, de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então, queridos, o Deus Pai elegeu e predestinou, e o Deus Filho fez a redenção de quem o Pai elegeu e predestinou. O que é redenção, então? O que é redenção? Redenção, preste atenção, é a libertação obtida através do pagamento de um resgate. Jesus é o nosso Redentor, porque Ele fez exatamente isso. Ele obteve a nossa libertação através do pagamento do nosso resgate. Que pagamento foi esse? O próprio texto diz: temos a redenção pelo sangue. Foi o seu sangue. Preste atenção. Os homens estavam condenados ao pecado por justiça. Era justo a condenação. A condenação era justa. Deus, ele poderia, sendo Deus, simplesmente escolher pecadores e colocá-los na salvação, e colocá-los no céu. Ele poderia fazer isso? Poderia, mas isso iria afrontar a sua santidade. Deus é amor, mas ele também é santo. Então Deus, ele desenvolveu um plano que ele escolhesse pecadores como nós, no meio da multidão de pecadores, culpados, nos predestinasse para o céu, para ele. Mas alguém deveria pagar o preço do nosso resgate. Alguém deveria pagar pelo nosso pecado. Aí entra o Redentor. Por isso que Jesus é o nosso Redentor. Nota, irmãos, que Paulo ainda estava se referindo aos escolhidos. Então, nesse ponto, Paulo está afirmando que a obra de redenção é para e somente para aqueles a quem Deus escolheu. Ou seja, o sangue derramado na cruz não foi derramado por toda a humanidade, mas foi derramado para aqueles que de antemão Deus escolheu. Porque o sangue é eficaz. O sangue é suficiente. Não há a menor possibilidade do sangue do Cordeiro passar pela vida de um pecador e ele permanecer no pecado e ser condenado, lavado com o sangue do Cordeiro. Não há a menor possibilidade. Ainda falando da participação do Deus Filho na salvação, Paulo diz que em Jesus temos esclarecimento, compreensão. Olha o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E que mistério era esse? Versículo 10. De fazer convergir nele quem? Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
O plano de Deus para salvar os escolhidos através de Jesus não foi revelada na antiga aliança, no Antigo Testamento. Os santos homens de Deus no Antigo Testamento não compreenderam o plano de Deus. Não tiveram acesso a todas as informações. O Senhor, Deus, Pai, começou a dar pitadas de seu plano desde Gênesis 3,15, quando falou do descendente da mulher. Mas o plano de Deus foi se descortinando ao longo dos séculos, ao longo da história, até chegar em Jesus e todo mundo ver e perceber e entender qual era o plano de Deus. O mistério que estiver oculto em todos os séculos, em todas as gerações, foi revelado à igreja através de Jesus. Aí Paulo está dizendo o seguinte: essa é a obra do Deus Filho, nos fazer entender. Sem essa obra, ninguém consegue entender. Preste atenção. O versículo 9 começa dizendo, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Mas o versículo 8 anterior, volte ao versículo 8. Diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. O que isso significa? Que só é desvendado, só consegue compreender o mistério da vontade de Deus aqueles em que Ele derrama abundantemente sabedoria e prudência. É o que a Bíblia diz. Ninguém tem capacidade de se voltar para Deus. Apóstolo Paulo vai afirmar que não há quem busque ao Senhor, não há quem se importe com Deus. As pessoas nem sabem que são pecadoras, nem sabem, não têm essa consciência. A não ser se o Deus Santo lhe abriu o entendimento para reconhecer o seu estado e se envergonhar do seu estado. É obra de Deus. É obra de Deus. Paulo segue falando do Deus Filho no versículo 11. Nele quem? Jesus ainda. Digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, Paulo nos chama de heranças. Fala que por causa de Jesus fomos feitos herança de Deus. Herança aqui no sentido de fruto final do trabalho. Herança nesse sentido, fruto final, o produto final do seu trabalho. Ou seja, o produto final do trabalho de Deus é a igreja, santa e pura, morando com Ele para sempre. É nesse sentido que nós fomos feitos através de Jesus, heranças de Deus. E aqui Paulo para de falar do Deus Filho. Depois de falar do Deus Pai, só recapitulando, o que o Deus Pai fez? Elegeu e predestinou. O que o Deus Filho fez? Fez a redenção e nos fez herança. Paulo passa a falar agora do Deus Espírito Santo e como que o Deus Espírito Santo trabalhou em nossa salvação. Queridos, há muito que se pode falar, o que se precisa ser falado a respeito do Espírito Santo. E é com tristeza que afirmo que há uma confusão em relação à pessoa e à obra do Espírito Santo, justamente pela falta de empenho na leitura bíblica. A palavra de Deus afirma categoricamente, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é Deus, como o Filho é Deus e como o Pai é Deus. Não é um subdeus. Não é uma outra categoria de Deus. É Deus. Alguns teólogos vão afirmar até que é uma falha nossa enumerar primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade como se houvesse uma hierarquia na Trindade, porque não há. Não há. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é um movimento, não é uma luz. Não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa divina da Santíssima Trindade. Ele sempre agiu poderosamente na história. Sempre foi o Espírito Santo quem capacitou os homens, que forneceu dons aos homens,
Sempre foi o Espírito Santo que convenceu pecadores. Olha, na história da humanidade nunca houve uma pessoa sequer convencida pelo pecado sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não começou a agir na nossa história a partir de Pentecostes. É um equívoco isso. As pessoas do Antigo Testamento não se convenciam do pecado, não. Sempre foi o Espírito Santo atuando. Sempre foi o Espírito Santo trabalhando. E ele ainda consola os aflitos. Ele aviva o povo, ele fez nascer a igreja, e ele conduz a igreja. Enfim, sem a obra, sem a ação poderosa do Espírito Santo, não existiria igreja, não existiria igreja, não existiria crentes, não existiria convertidos. É uma pena quando resumem a obra do Espírito Santo a manifestações estranhas. É uma pena. É uma pena quando resumem a obra do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, somente a fazer proezas, se manifestar com milagres extraordinários. É uma pena isso. É uma pena. Mas aqui nesse ponto da carta aos Efésios, ao destacar a ação de cada pessoa da Trindade na obra da redenção, Paulo diz que o Espírito Santo foi o responsável por selar os eleitos. Qual é a obra de Deus? Eleger e predestinar e dar um rumo. Qual é a obra do Deus Filho? Redimir e fazer heranças de Deus. E qual é a obra do Espírito Santo na salvação? Selar, pôr o seu selo sobre a vida dos eleitos. É isso que a Bíblia diz, olha o versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois, olha a sequência dos fatos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. O Deus Pai elege e predestina. O Deus Filho redime os eleitos. E o Deus Espírito Santo põe o seu selo. Ele sela os eleitos. O selo do Espírito Santo, também chamado de batismo com o Espírito Santo, é colocado na vida de cada eleito para algumas finalidades. Algumas finalidades. O selo do Espírito Santo, em primeiro lugar, é a autenticação da obra de Deus na vida do crente. O que marca o Filho de Deus é o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo que distingue as pessoas. Na história da humanidade, irmãos, preste atenção, na história da humanidade só há dois tipos de pessoas, as que têm o selo do Espírito Santo e as que não têm o selo do Espírito Santo. O que definirá a eternidade é isso. O que definirá a eternidade é se a pessoa tem o selo do Espírito Santo ou não tem o selo do Espírito Santo. Não há a menor possibilidade de habitar eternamente com Deus sem o selo do Espírito Santo. Pode ter todas as coisas em sua vida. O cristão pode ter todas as outras marcas, todas as outras características. Se não tem o selo do Espírito Santo, não foi eleito, não é de Deus. Então, em primeiro lugar, o selo do Espírito Santo serve para autenticar os filhos de Deus. Em segundo lugar, o selo do Espírito Santo serve para mostrar o quanto o crente é inviolável, ou a salvação do crente é inviolável. Ninguém pode mexer. Pense nas correspondências antigas. Era mais comum, né? Não é antigo, na nossa época, que pegamos selo, né? Qual a tua idade, Léo? 29. 29. Havia um negócio antigamente chamado carta. A gente
A gente escrevia, Alex sabe, ele finge que não sabe, mas a gente escrevia a carta e botava dentro de um negócio chamado envelope. Aí ia no correio, comprava selo, não era assim? Você pegou essa época, não pegou, Rony? Selo? Pegava selo e selava a carta ali para autenticar, para pagar os correios para fazer aquele serviço ali. Mais antigamente, o selo era um selo real. Fechava-se a correspondência, botava um pouco de cera, lacrando a carta, e o selo do rei, marcando aquela carta como forma de... todo mundo sabia que era uma correspondência real e inviolável. Somente o seu destinatário podia abrir a carta. Se a carta chegasse com aquele selo rompido, foi violado, e daria muito problema isso. O Espírito Santo serve assim na vida do crente. É um selo. Esse aqui ninguém mexe. Esse aqui tem dono. Esse aqui me pertence. O destino está definido. A morada dele está pronta. O lugar dele ao lado do Pai é imexível. Esse é o selo do Espírito Santo. Além de sinal de autenticação e de inviolabilidade, o selo do Espírito Santo também é a nossa garantia. É o Espírito Santo quem garante que o cristão cumprirá a sua jornada. Ninguém, irmãos, ninguém, nem eu, nem você, ninguém tem condições de acabar a peregrinação aqui na terra. Ninguém tem condições de finalizar a corrida guardando a fé sem o poder do Espírito Santo. Impossível. Sem o poder do Espírito Santo, nós fracassamos no primeiro obstáculo. Sem o poder do Espírito Santo, nós cedemos à primeira tentação. Sem o poder do Espírito Santo, nós caímos e ficamos prostrados. Mas o Espírito Santo dá força. O Espírito Santo garante que nós chegaremos. A perseverança do crente só acontecerá por causa da ação do Espírito Santo. E por fim, no versículo 14 diz que o selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança. O que é penhor? O que é penhor? Penhor é uma parte antecipada do pagamento. Isso é o penhor. Uma entrada, digamos assim. Uma pequena entrada. Isso é o penhor. Então, o selo do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é uma pequena porção do que Deus tem preparado para o crente na eternidade. É a antessala do prazer eterno. O teólogo chama de antigozo. Nós temos uma amostra grátis do que será a eternidade com Cristo, através do selo, do batismo, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que o versículo 14 termina dizendo: o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Está falando de Deus. Deus derrama o Espírito Santo sobre nós, como garantia de que um dia Ele nos buscará para viver com Ele para sempre. Quando esse selo acontece? Outra discussão. Irmãos piedosos. Nossos irmãos pentecostais, por exemplo, acreditam em uma segunda bênção. Que primeiramente a pessoa recebe a primeira bênção, que é a salvação, e depois ela vai correr atrás, ela vai buscar afincamente, sinceramente, a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Mesmo entre teólogos reformados, há alguns que pensam em algo parecido com isso. Martin Lloyd-Jones, por exemplo, pensava assim, que a primeira bênção era a salvação obtida pelo pecador através de Cristo, e depois a pessoa ia receber em algum momento essa plenitude do Espírito Santo. Mas, queridos, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais, com máximo respeito, uma figura como o Dr. Lloyd-Jones, não é isso que está escrito aqui. Não é isso. Não é isso. O texto afirma que o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo,
o cristão recebe no ato da verdadeira conversão. Não é no ato que ele levantou a mão. Ele pode levantar a mão e não ter se convertido de verdade. Ele pode se batizar nas águas e não ser convertido de verdade. Mas no momento em que sua vida foi transformada definitivamente, ele recebeu o selo do Espírito Santo ou o batismo do Espírito Santo. Olha o versículo 13. O versículo 13. Em quem também vós, ó sequência, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É no ato que a pessoa crê, que a pessoa acredita de fato, que a pessoa compreende, que cai as travas dos olhos, até porque não há conversão sem a ação do Espírito Santo. Não há entendimento, compreensão do pecado sem a ação do Espírito Santo. Então ele ilumina, ele esclarece, ele tira as travas. Ele converte, ele convence e batiza com seu Espírito. É a ação do Espírito. O texto aqui aponta, de repente a gente pode ter alguma dificuldade, porque a gente lê esse texto, o versículo 13, como se fosse algum fato em sequência um do outro, né? Primeiro crer para depois ser batizado, para depois ser selado ou batizado. Mas o que o texto diz, é a dificuldade de traduções, porque no original essa percepção é muito clara. No original é muito claro que está se referindo a dois atos concomitantes, duas ações que acontecem ao mesmo tempo, enquanto a pessoa crê, é batizada com o Espírito Santo, recebe o selo do Espírito Santo. E assim termina o texto de hoje. Um belo texto, um rico texto, que é possível que nós já tenhamos lido ele algumas vezes, mas sem prestar atenção na profundidade, nas riquezas de sua lição. Muito menos na ação poderosa das três pessoas da Trindade, agindo na salvação dos homens. Queridos, a doutrina da predestinação tem gerado muito debate ao longo dos séculos. E um dos motivos de tanto debate é porque ela humilha o homem, tirando do homem qualquer participação na própria salvação. É um ato exclusivo de Deus. Porém, muita confusão é gerada também justamente por não conhecerem o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Hoje vimos apenas no primeiro capítulo de Efésios que toda a obra da salvação é de Deus, desde a escolha até a chegada no céu. Mas não é apenas a carta aos Efésios que trata desse assunto. A Bíblia toda é repleta de ensinamentos apontando para a soberania de Deus em todas as coisas, inclusive na salvação do pecador. A Bíblia é cheia disso, regada disso. Eu vou citar apenas alguns textos. Salmos 39, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Precisa explicar? Salmo 121, versículo 3, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Eu gosto do Salmo 121 por quê? Porque a tendência natural dos nossos pés na caminhada é vacilarem. Ele não permitirá que seus pés vacilem, porque não dorme aquele que te guarda. Um texto claro em Atos capítulo 13, versículo 48, diz assim, os gentios ouvindo isto, era a pregação de Paulo pregando em sua viagem missionária. Os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Todo mundo que ouviu a pregação de Paulo creu? Não. Até se maravilharam. Acharam muito bonita a pregação de Paulo. Até concordaram com Paulo. Mas só creram aqueles que tinham sido destinados à vida eterna. Romanos, capítulo 8, versículo
29 ao 30, na verdade, irmãos, Romanos 8, 9 e 10 é um tratado de soteriologia. É um tratado de doutrina da salvação. Romanos 8, 9 e 10. Chega em casa, tira o tempo essa semana, leia Romanos 8, 9 e 10. Ninguém vai precisar te explicar. É tão claro que você vai achar um absurdo. Mas olha o que diz Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Ou seja, Romanos 8:30 deixa claro que quem predestina, quem chama, quem justifica, quem glorifica, é tudo o Senhor quem faz. É tudo o Senhor quem faz. E por fim, Romanos, capítulo 9, 14 e 16, diz assim: que diremos, pois? Agora respondendo a pergunta que está aí no teu coração sobre a injustiça de Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, olha o que Paulo lembra que Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Em outras palavras, para calar a boca de quem acusa o Senhor de injustiça, ele fala o seguinte: todo mundo está condenado ao inferno. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Foi Deus que nos escolheu. É Deus quem nos sustenta. E é Deus quem garante a nossa chegada na eternidade. Eu preciso acabar com algumas aplicações. A primeira aplicação é que essa doutrina deve nos colocar de joelhos. Muitos acusam os reformados de soberba por acreditar na eleição. Há gente soberba no nosso meio. A gente soberba. A gente orgulhosa. E a soberba e o orgulho, a soberba e o orgulho podem ser evidências que a pessoa pensa que é eleita e não é. A compreensão da doutrina da reforma, da doutrina da eleição, da predestinação, curva os nossos joelhos. Nos faz pessoas piedosas e em constante oração, porque nós temos a ciência de que nós não merecíamos. Temos a ciência de que nós não somos melhores dos outros, e que o Senhor nos escolheu por simples graça. O favor imerecido do Senhor nos alcançou. Então a doutrina da eleição não gera a igreja soberba, deve gerar a igreja humilde, ajoelhada diante de Deus, completamente gratas ao Senhor, gratos ao Senhor. Em segundo lugar, a doutrina da eleição nos faz evangelizar mais ainda e não menos. Muitos acusam quem acredita na predestinação de não evangelizar. Afinal de contas, evangelizar para quê? Se o Senhor já escolheu os seus e já está definido quem será salvo ou não. Ignorando que na história os grandes missionários, a maior obra de evangelização e missionária na história foi feita por igrejas reformadas calvinistas. A maior da história. Os maiores pregadores da história são reformados calvinistas. Os maiores. A começar dos mais conhecidos, Charles Spurgeon, George Whitefield, que crendo na doutrina da predestinação, evangelizou a América inteira, quando a América ainda era uma colônia. E tantos outros. Por que a compreensão da doutrina da eleição nos faz evangelizar mais? Porque tira do nosso ombro a responsabilidade, a tensão, a tentativa de querer convencer alguém. O pregador, quando ele entende a doutrina da eleição, ele prega com mais facilidade, com mais leveza, mais livre, falando a verdade, porque nós não temos a responsabilidade de convencer ninguém. É Deus quem convence. Nós pregamos para que os eleitos se manifestem no meio da multidão. Foi o que o apóstolo Paulo falou: como crerão se não há quem pregue?
Nós pregamos porque a pregação é a forma pelo qual Deus escolheu para manifestar os eleitos no meio dos pecadores. Por isso pregamos. E por isso que a gente prega sem ficar contabilizando quantas pessoas, quantas almas se renderam a Jesus. Primeiro que o fato de levantar a mão ou vir aqui na frente não quer dizer absolutamente nada. Nós pregamos. E pregamos de forma leve. E pregamos sem essa responsabilidade de convencer ninguém. Porque sabemos que enquanto nós pregamos é o Espírito Santo quem trabalha. A ação é do Espírito Santo. Ao mensageiro cabe apenas falar. E falar a verdade. Então a doutrina da eleição faz de nós mais evangelistas e não menos. A doutrina da eleição exalta o nome do Senhor. É para exaltação de Deus. No texto de hoje, Paulo descreve a obra de Deus Pai e finaliza o versículo 6 dizendo que Deus fez tudo para o louvor da sua glória. Depois ele descreve a obra do Espírito Santo, do Deus Filho, e finaliza no versículo 12 dizendo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E por fim, depois de falar sobre a obra do Deus Espírito Santo, ele também finaliza no versículo 14 dizendo que é tudo em louvor da sua glória. Ou seja, a obra da salvação foi desenhada por Deus de uma forma que no final o seu nome será mais glorificado ainda. É para a glória de Deus e não para a nossa glória. É para a glorificação, para que o nome de Deus seja exaltado, e não o nosso nome, e não o nome de nossa igreja, e não o nome da nossa linha teológica, e não o nome dos reformadores, mas somente o nome do Senhor. Então quem um cristão reformado adora? A Deus. E glorifica somente a Deus. Glorificamos a Deus pela vida de grandes homens, glorificamos a Deus pela vida do avivamento, glorificamos a Deus pela vida dos missionários, a glória dada somente ao Senhor. Finalizo com um clamor. Que sejamos uma igreja assim, consciente de que fomos eleitos imerecidamente e por isso dedicamos total louvor ao nosso Deus. Um só povo nós somos. Temos um só pastor que fomos eleitos para isso. Amém? Eu sei que já passou a hora, mas dá tempo da gente fazer uma oração e cantar uma canção antes de ir embora. Pessoal do louvor, por favor. Enquanto isso, você fecha os seus olhos. Curve sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por sua obra tão grandiosa. Pai querido, nós, depois da palavra exposta nessa manhã, eu sei que vai entrar em conflito com o coração de alguns de meus irmãos. Eu sei que alguns irmãos voltarão para casa com a mente fervilhando, ou até mesmo sairão daqui resolutos de que não concordam com o que foi exposto. Eu peço, Pai, misericórdia e graça pela vida desses também. Se assim for da sua vontade, Pai, que o Senhor faça com que a palavra encontre repouso no coração e na mente de cada um deles. Para que tenhamos alegria em cantar que somos um único povo, somos uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo e escolhidos de forma imerecida. E por isso queremos ter uma vida piedosa e santa em sua presença. E que toda a nossa vida, que a existência dessa igreja nesse lugar, venha gerar louvores ao teu nome, Pai, e não ao nosso. Aleluia. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmes
estão firmes.